Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 2. Enquanto você procura, quero agradecer à pastora Priscila, ao pastor desta obra, que me fez o convite para estar aqui nesta noite, ao meu esposo, meus filhos, a irmã Juliana que está aqui, o Hércules, seu filho, Congregamos juntas ali, motivo de alegria estar no meio do povo de Deus, rever alguns irmãos, algumas irmãs aqui. É sempre bom nós estarmos na casa do Senhor. Sem perca de tempo, todos encontraram, fica de pé em reverência à palavra. Glória a Deus, que nos diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ô glória! Podemos assentar. Palavra gloriosa. Culto de mulheres do ciclo de oração. Glória. Cresci nesse ambiente de ciclo de oração. Sou filha de uma mulher que dirigiu o ciclo de oração durante 14 anos de sua vida. Eu digo para ela que uma vez que você dirige, por mais que você fica um tempo fora, você nunca mais consegue desapegar, porque o ciclo de oração, ele move a igreja, é oração, E eu louvo a Deus por estar neste trabalho nesta noite. Nós temos aqui uma palavra muito gloriosa. Talvez muitos que estão aqui nunca leram a carta do apóstolo Paulo a Filipenses. Mas quando nós lemos esta carta, nós vemos o afeto, nós vemos o amor, nós vemos o carinho que o apóstolo Paulo nutria por esses crentes da cidade de Filipe. Quem aqui conhece o livro de Atos sabe que na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, Silas e Lucas, fizeram uma viagem missionária. O coração do apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus o impediu, não permitiu que ele fosse para a Ásia. Quando ele chega ali em Mísia, o coração dele arde para ir até Bitínia, mas o Espírito Santo de Deus não permite que ele vá. Mas o Senhor leva ele para Troade. Chegando ali, ele tem uma visão. E nesta visão ele vê um varão da Macedônia que o chama para atravessar a Macedônia para o ajudar. Quando ele chega na cidade de Filipe, uma cidade muito importante de Macedônia, ele se depara com uma mulher por nome de Lídia, uma vendedora de púrpura. Uma mulher que temia ao Senhor, mas precisava que o leque da palavra, da revelação, da pessoa bendita de Jesus fosse mais profundo na vida dela. E quero dizer nessa noite que Deus sempre tem um propósito quando Ele nos chama para atravessar a Macedônia. Nós vemos que o apóstolo Paulo fundou a igreja na cidade de Filipe. Nós vemos que o apóstolo Paulo, juntamente com seus companheiros, trabalham ardentemente para o crescimento daquela obra. Só que quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele não está livre, ele está preso, ele está em Roma, mas ele fica sabendo do estado em que está a igreja. E ele, como um homem de Deus, um homem que foi escolhido não pela ótica humana, mas sim pelo próprio Jesus, tem a incumbência e responsabilidade de escrever esta carta. Carta com amor, carta que quando você lê, você chora. Eu li toda esta carta e eu disse: Deus, somente o teu amor pode alcançar um homem e fazer ele transbordar o amor de Cristo para aqueles que ouvem. E é o mesmo Deus que está neste lugar dizendo para mim e para você: o meu amor te alcançou nessa noite. Oh glória, Deus está neste lugar. O apóstolo Paulo, aleluia, ele não precisa reivindicar a sua autoridade, porque ele tinha familiaridade com aquele povo. Era uma igreja abençoada, era uma igreja que ajudava o apóstolo Paulo desde o início do seu ministério. Era uma igreja que enviou Epafrodito
para levar a contribuição para a obra do apóstolo, para o sustento, para prover o mantimento do apóstolo. O apóstolo Paulo tinha um vínculo tão grande com esta igreja, que ele escreve na carta que ele tinha saudade, que ele fazia contínua oração em lágrimas por aquele povo. E eu acho lindo quando eu li, eu disse: Deus, é verdade, a tua igreja precisa sentir o sentimento da saudade. A tua igreja precisa orar ainda com lágrimas, porque nós queremos milagre, mas nós não queremos orar com lágrimas. Esse homem foi um homem que se doou completamente pela obra. Esse homem conseguiu entender o seu chamado e o propósito do qual o Senhor o chamara. E é o mesmo Deus que está neste lugar para dizer para mim e para você: não esqueça de quem um dia te deu a mão. O apóstolo Paulo poderia estar preso, recebeu as ofertas, poderia esquecer, mas dentro do coração dele nutria um amor, um sentimento que primeiro habitou em Cristo e também habitou nele. Qual é o sentimento que tem habitado em meu e em teu coração? Será que o Senhor pode olhar para nós nessa noite e dizer: ali vai alguém que guarda o meu amor? Ali está alguém que mostra o amor de Cristo? Ou será que nós estamos aqui só por estar, porque temos uma incumbência, temos uma responsabilidade? Mas eu vim aqui dizer nesta noite que o amor de Deus possa habitar em nosso coração. E se porventura ele está apagado, a chama do Espírito de Deus está neste lugar para trazer a existência do amor bendito de Jesus. Paulo escreve essa carta, aleluia, e ele procura com bastante sabedoria, humildade, tratar alguns assuntos naquela igreja, tratar algumas coisas que estavam deixando aquele povo desunido. Paulo trata da unidade que há na pessoa de Cristo. Não dá para você servir a Deus com divisão. Não dá para você servir a Deus tentando retalhar alguém com a sua boca, com a sua palavra, com a sua atitude. Uma vez que você nasce de novo, o Espírito de Deus está dentro de você. E quando Ele está dentro de você, Ele tem que te dar controle, Ele te dá domínio próprio. Mas a igreja de Filipos estava passando por um período onde duas mulheres, por nome de Evódia e Sintique, mulheres que trabalharam a fio juntamente com Paulo. Eu acho lindo que Paulo era homem, mas ele não usava a sua autoridade para diminuir a mulher. Muito pelo contrário, ele sabia reconhecer aquelas que trabalharam com ele na obra. Se eu fazer uma pergunta nessa noite: nós temos valorizado aqueles que têm trabalhado na obra conosco? Porque a obra não se faz só. Um rege, um canta, um sola, um prega, um dá glória, um dá aleluia, um limpa o vidro, um vai a casa. Não se faz sozinho. E eu vim dizer nessa noite para você: Deus te escolheu para viver em unidade. Deus te escolheu para viver união. É noite que Deus marcou com a nossa vida a igreja de Filipe. Igreja abençoada, a igreja que tinha dom, tinha responsabilidade. Mas quando entra a dissensão, fica uma brecha notória, perceptiva. Para aqueles que chegam, conseguem entender e discernir. E o apóstolo Paulo, aleluia, ele procura, aleluia, aconselhar aquelas mulheres. Ele não podia estar lá fisicamente, mas todo bom obreiro tem alguém que pode confiar. E o apóstolo Paulo não fala o nome deste obreiro, mas ele fala que era um homem fiel, companheiro fiel. Ele sabia que estava dirigindo uma responsabilidade para um companheiro fiel. Ele sabia que estava dando, aleluia, uma instrução para um companheiro fiel. Ele sabia que a palavra que ele havia dito para o companheiro iria transmitir para aquelas duas mulheres. Há momentos em nossa vida que Deus precisa trazer a nossa memória. Há momentos em nossa vida que Deus precisa trazer a nossa memória. Quem você foi um dia? E o que nós estamos se tornando? Será que esta caminhada está nos fazendo pessoas melhores? Ou estamos camuflando a nossa vida com uma roupa, com cabelo, com linguajar de crente? Porque tem as maneiras de crente ser crente, a gente sabe disso. Mas a igreja de Filipe tinha brecha.
E quando se tem brecha, tem Paulo na casa, aleluia, ele aponta o problema, mas também ele mostra a solução. A solução não era excluir aquelas mulheres. Aquela solução não era colocá-las no banco, aleluia, e deixar elas de lado, porque iria matar. Uma vez que você trabalha na obra, se não ter sabedoria, te deixa de canto, te mata. Mas o apóstolo Paulo fala assim: companheiro fiel, ajude aquelas mulheres. Ajude aquelas mulheres. Ajude elas. Porque elas trabalharam comigo na obra. Elas trabalharam comigo na obra. Ou seja, elas foram úteis para o meu ministério. Não dá para a gente esquecer quem deu a mão para a gente. Não dá para a gente esquecer a utilidade de alguém na casa por um erro, por uma fragilidade. Eu vim pregar para crentes nessa noite que está desprezando alguém, que está deixando alguém de lado só por um erro. Elas esqueceram que havia que ter o mesmo sentimento nelas. Eu não sei se uma delas tinha uma igreja em sua casa, porque antigamente não era templo como hoje, era dentro de casa. Eu não sei se uma tinha um dom mais bonito do que a outra. Eu não sei se uma tinha uma posição mais elevada do que a outra. Mas elas já não estavam mais falando a mesma língua. Elas já não estavam mais tendo o mesmo sentimento. E Paulo, aleluia, traz a memória na carta aos Filipenses que era necessário ter o mesmo sentimento que habitou na pessoa de Jesus Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo e habitando, sendo como homem. Oh, glória a Deus, está neste lugar. Às vezes nós temos que lembrar esta geração de crente que tem muitos anos de casa. Nós temos que lembrar esta geração que passa dos seus 10 anos de casa, que já acha que já sabe de tudo, que não precisa mais aprender. Talvez Evódia era um pouco mais de idade do que Síntico, ou Síntico mais de idade do que Evódia. Talvez uma tinha uma experiência maior, outra menor, aleluia, mas elas perderam o sentimento. Quando a igreja perde o sentimento de unidade, e quando cria-se o coração de Deus. Mas eu vim dizer para a igreja nessa noite: não deixe esse sistema mundano entrar dentro do teu coração. Perdoa, chama para perto, porque você está correndo para o alvo que é a salvação. O apóstolo Paulo entendeu, aleluia, que ele corria por um prêmio. Ele estava numa corrida. Só que quem corre justamente, aleluia, não quer correr sozinho. Quem aqui corre quilômetros, 10 quilômetros, meu esposo foi corredor por um tempo, e ele disse para mim: Aline, é ruim correr sozinho, porque você sempre precisa de alguém para auxiliar. Quem aqui é atleta, não sei se tem alguém aqui em nosso meio, sabe do que eu estou dizendo. É bom correr com a companhia, porque se te der alguma dorzinha, tem alguém do teu lado. Por mais que você está no ritmo da corrida, mas você precisa de alguém. E o apóstolo Paulo estava correndo nessa corrida para o alvo da salvação. Só que uma vez que você conhece a pessoa bendita de Jesus, você não quer correr sozinho para pegar o prêmio. Você quer levar o povo, Este era o foco do apóstolo Paulo. Eu não quero ir sozinho, eu quero levar esta igreja também comigo. Só que não podia levar da maneira que estava. Não podia levar na amizade. Não podia levar pela quantia que eles lhe davam para ajudar no sustento do seu ministério. O apóstolo Paulo não era homem corrupto. Tanto que ele escreve na carta que ele sabe ter tudo e também sabe ter pouco. Ele sabe estar em cima, mas também sabe estar abatido. Uma vez que você cresce, aleluia, aos pés de Jesus, você continua sendo servo. Independente da posição que você chega, você continua sendo servo. Aleluia, o apóstolo Paulo entendeu que ele era servo, que ele tinha uma responsabilidade.
de ensinar, de exortar, de acalentar, de amar, de não desprezar. Todos aqui conhecem a história de Paulo. O Senhor não desprezou ele. O Senhor o amou. O Senhor o trouxe por perto. Qual é o sentimento que você está nutrindo por aquele que está do seu lado? Qual é o olhar que você está olhando para aquele que trabalha com você na obra? Será que você tem o mesmo sentimento de Cristo? Paulo exorta aquele povo para eles considerar os outros como seus superiores. Coisa linda, irmãos. É coisa linda. A igreja do século presente precisa aprender este mistério. Quando você considera o outro como seu superior, você não diminui. Você mostra que você tem maturidade espiritual. Você mostra que dentro de você teve um novo nascimento. Você mostra que dentro de você flui o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está dentro do homem e da mulher, você sabe tratar o menino, a criança, o jovem, o adolescente, a irmã mais de idade. Você não tem ninguém com acepção. O apóstolo Paulo soube entender o mistério. Essas duas mulheres trabalhavam com, aleluia, com o apóstolo Paulo. Talvez jejuavam pela obra. Talvez batiam de porta em porta para trazer almas para a igreja. Mas o desentendimento faz parte do ser humano. Ninguém, aleluia, que vive numa comunidade vai conseguir viver em paz a vida toda. Sempre vai ter aquela pessoa que vai interpretar errado o que se fala. Sempre vai ter aquela que não vai aceitar a tua autoridade, embora não é tua, foi Deus que lhe deu. Foi Deus que usou alguém para te colocar na frente. Foi Deus que usou alguém para ver o teu ministério. Mas sempre existe aqueles que não vão entender. Por que ela louva e Deus opera? Por que eu louvo e nada acontece? Depende do que está dentro do teu coração. Talvez essas mulheres trabalhavam ali juntas. Quem aqui já começou obra sabe disso. É aquela união perfeita. Se erra, aleluia, se fala errado, tá tudo legal. É começo de obra, tá tudo bem. Mas com o passar do tempo a gente vai mudando. E Deus está dizendo, eu estou trazendo a sua memória daquilo que você fez e ainda pode fazer. Mas tem que arrumar, tem que andar em concordância. Evódia e Sintique são mulheres importantíssimas para o ministério. Importantíssimas, influentes. A igreja de Filipos já não era mais a mesma. Tinha discórdia, tinha murmuração. Porque sempre tem um grupo que pende para aquele que é mais forte. Talvez tinha o grupo de Evódia que ficava do lado dela. Talvez tinha o grupo de Sintique que ficava ao lado dela. Agora eu te pergunto, aonde está Cristo nisso? Aonde está Cristo nisso? Aonde está Cristo nisso? Aonde está Cristo nisso? Se Deus mandou dizer esta palavra nesta noite, é porque Ele sabe como nós estamos neste lugar. Voltemos rápido, igreja. Voltemos rápido aos valores, aos princípios, e não vamos deixar subir a nossa cabeça. Porque pensa em um homem que para dizer seja meus imitadores, é porque primeiro ele imitou a Cristo. Para você cobrar de alguém, primeiro você vai ter que fazer. Não dá para querer ser alguém que não faz, primeiro tem que fazer. Paulo imitou a Cristo. Paulo, aleluia, ele reconheceu que quando ele era fariseu, aleluia, um judaizante, quando ele era, aleluia, um guardador da lei, ele reconheceu que nada disso é ganho. Quando você conhece a pessoa bendita de Jesus, o teu passado, aleluia, fica para trás. Paulo escreve a Filipos, o que passou para trás ficou. O viver é Cristo, o morrer é ganho. Será que esta geração está pronta para dizer isso? O viver é Cristo, o morrer é ganho.
Paulo queria estar logo com Cristo, mas quando ele olha para a igreja de Filipe, ele vê a necessidade de estar perto daquele povo. Aleluia, Deus está neste lugar. Paulo aconselha ao fiel companheiro: ajude essas mulheres. Eu imagino um fiel companheiro chamando essas duas mulheres para a conversa. Eu imagino um fiel companheiro trazendo a memória, porque nós temos o hábito de esquecer, principalmente aquilo que é bom. Todo ser humano, se você faz o bem, não lembra. Mas se você tiver uma falha de um momento, vai ficar eternizado para o resto da vida. Porque isso é coisa de ser humano. É as nossas imperfeições. Aleluia, nós ainda estamos num corpo corruptível. Nós ainda estamos numa terra cheia de sujeira. Ainda nós estamos num lugar imundo. Aleluia, mas nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos pessoas transformadas pelo poder da palavra. Mas ainda tem esse povo que lembra. Talvez na conversa com o companheiro fiel, alteraram a voz. Talvez com a conversa com o companheiro, colocaram na mesa, aleluia, as cartas com as suas declarações. Porque sempre em dois lados, sempre numa pessoa, numa conversa, tem os dois lados. Mas tem gente que tem o hábito de te ignorar simplesmente pela pessoa que você é. Tem gente que é graciosa mesmo. Tem gente que já nasceu com aquele negócio para liderar. Já? Tem gente que já nasceu, aleluia, para ser recepcionista da igreja. Parece, tem aquela graça, tem aquela alegria para receber o povo. Tem gente que está caindo canivete sobre ele, está sorrindo à toa. Você vê ele, é uma alegria. Aleluia, porque Deus capacitou ele para ser assim. Agora tem gente não, que é carrancudo, qualquer coisa deixa ele magoado, deixa ele ofendido. Nós também não podemos desprezar esses tais, mas através do nosso modo nós vamos ganhando eles para Jesus. Nós vamos convencendo ele, nós vamos trazendo ele para ser diferente. Talvez Evódia falou para o companheiro, não foi ela que começou. Talvez Cinti que falou assim, não foi ela. Eu estava ganhando confiança, eu estava ganhando status, o povo estava mais sendo meu fã. Irmãos, nós não precisamos de fã. Nós não precisamos abrir concorrência com ninguém. No reino tem lugar para a irmã Aline, no reino tem lugar para a Natália, no reino tem lugar para a Priscila, tem lugar para os pastores, para os irmãos aí atrás. O reino tem lugar para todo mundo, mas nem todo mundo quer entrar no reino. O reino tem lugar para todo mundo. Sofrer pela causa do evangelho, chegar no final, perder a entrada no reino. Aleluia. Eu imagino elas conversando e o fiel companheiro lembrando das palavras de Paulo. Ajude elas. Irmãos, ajude quem está fraco. Perdoa a fraqueza do teu irmão, a imperfeição. Talvez hoje ele não lembre o bem que você fez a ele, mas depois desta palavra você pode ter certeza que ele vai lembrar do que você fez. Eu me lembro de quem Deus usou para me dar roupa, para vestir. Eu me lembro de quem Deus usou quando eu estava com fome. Eu me lembro. E todos os dias eu oro, Deus abençoa. Você não pode esquecer quem te ajudou. Você não pode esquecer quem te deu a mão. Talvez foi um deslize, um momento de fraqueza, sentimento de inveja, sentimento de facção, sentimento de poder. Mas quando ela saber o preço que você paga para estar onde você está, ela vai falar, fica Cinti, fica Evódia, eu quero entrar no céu é com você, eu quero entrar no reino do céu é com você. Quando a igreja entender que precisamos viver em unidade, em união, com o amor de Cristo, com a graça de Cristo, com a perfeição de Cristo, irmãos, aleluia, vai ser milagre demais. Irmãos, vai ser uma obra linda demais. Que pena que nem todos,
consegue sentir esta palavra, mas o poder está tão derrece neste lugar. A graça de Deus é uma chama tão viva neste lugar, que está dizendo: o céu te espera, o céu te espera. O alvo é Cristo, o alvo não é ficar aqui. O alvo não é nós abrir concorrência de quem tem mais diploma. Talvez eu vou ter muitos ao longo da minha vida. Talvez você vai ter mais ainda. Talvez você vai melhorar seu oratório, seu discurso, a sua apresentação. Mas isso são para os homens, para o seu bem, para o seu crescimento. Mas o que importa é o que está dentro. Quando você entender que o que está dentro não pode se contaminar, não pode abrir brecha para competição, concorrência, você vai crescer e o nome do Senhor será glorificado. Quando a igreja entender que a nossa marcha, a nossa língua tem que ser uma só, no só propósito de propagar não um reino físico, mas um reino espiritual, um reino de paz, um reino de alegria, um reino que transborda, aleluia, que nos transforma. Ela não tem dor, ela não tem tristeza, ela não tem angústia. Quando nós entender, aleluia, que este reino é mais forte do que tudo aquilo que nos cerca, nós vamos trazer pessoas e ganhar até mesmo da casa, porque tem da casa que está perdido. Tem da casa que está perdido nos ciúmes, tem da casa que está perdido na inveja, tem da casa que está perdido na mesa dos escarnecedores, irmão, quando vir falar mal do teu irmão, diga: vamos orar por ele, aleluia. Se ele é tocha, ele sabe o preço que ele pagou para ser tocha. Se ele é usado, ele sabe o preço que pagou para ser usado. Não deixa ninguém persuadir a tua vida, não deixa ninguém contaminar os teus pés para entrar no reino, aleluia. Deus está neste lugar, aleluia. Mas eu louvo a Deus que tinha Paulo. Eu louvo a Deus porque toda pessoa que conhece Jesus, ela não tem esse sentimento. Você chega perto de rico, eu vou em igreja de rico, irmãos, eu não me sinto inferior, eu me sinto privilegiada, a promessa de Deus se cumprindo. Oh, glória! Se for preciso pregar na favela, prego na rua, melhor ainda. Me sinto privilegiada por poder fazer alguma coisa em prol de um reino de Deus. A gente tem que parar com essas coisinhas pequenas que vão produzindo em nós um câncer espiritual e nos deixa doente. A pior coisa é você sentar numa cadeira e não ter conversa com quem está do teu lado. A pior coisa é você saber que você não desce aqui, aleluia, mas quando chega alguém importante, tem que disfarçar. Talvez Evódia e Sinti que estava agindo dessa maneira no disfarce. Mas quando Paulo soube, preciso agir rápido. Preciso trazer à memória que elas foram úteis e trabalharam ardentemente na obra do Senhor. Trabalharam. O seu trabalho não pode ser em vão. A sua carreira não pode ser em vão. Não pode. Aleluia. Eu imagino aquelas mulheres trazendo a memória. E eu acredito que se arrependeram. Se arrepende-te nessa noite. Se arrepende-te nesta noite. Se arrepende-te. O teu trabalho na casa do Senhor não pode ser em vão. Que alegria tem a gente ser usado, pregar ali, pregar aqui, ser curado. Deus fazer obras através da nossa vida, mas o Senhor olhar para nós e dizer: não te conheço. Lá não vai ter como a gente forçar, não, porque lá tem o livro das obras, o livro da vida. Aqui a gente pode até passar o paninho e abafar o caso, mas lá não, lá tem um livro, lá está escrito tudo, detalhado e registrado.
Então o tempo da gente arrumar é aqui. O tempo da gente consertar é aqui. O tempo da gente entender a fraqueza do outro é aqui. O tempo da gente chorar em lágrimas e orar, Deus ajuda Evódia, Deus ajuda a Cíntia, são úteis para a obra. Imagine essas duas mulheres juntas. Deus está dizendo, não tem divisão para a tua vida. Eu não tenho divisão para a tua vida. É união, é união, é união. Céu é união. Não tenho divisão. União. Aleluia, Deus está neste lugar. O poder de Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Aleluia, a palavra de Deus corta mesmo. A palavra de Deus esquadrinha mesmo. A palavra de Deus nos tira do conforto. É poder de Deus nessa noite. Ela está mexendo com a nossa carne, tá? Está mexendo com o nosso ego. Está mexendo com o nosso eu. Está mexendo com a nossa postura e está dizendo, eu te conheço, barro. Eu te conheço, barro. Eu te conheço nessa noite. Eu te conheço, noiva minha. Eu te conheço, igreja minha. E sei que se você continuar assim, quando tu deitar e atravessar, não vê a minha glória. Lamanchobre, Kemenahassia, Evódia, Cíntia, que brigado sem falar uma com a outra, não entra no céu. Obreiros, sem falar um com o outro, sem abaixar a guarda, tem hora que você tem que abaixar mesmo, estando certo. Porque o tempo é razão. Aleluia, a justificação de Deus não vem através daquilo que eu falo, mas daquilo que o meu joelho se prostra. Quando eu me prostro em oração, o céu se move. O céu se move e desce justificação neste lugar para a vida de alguém nessa noite. Tem justificação para a tua vida? Tem. Já viu quando a gente deixa saudade na casa, pastor? Às vezes ninguém valoriza. Aí Deus vem e tira pelo tempo. É mente, é bias. Deus está dizendo, valoriza. Porque Paulo sentia saudade preso dos irmãos de Filipe. O sentimento que tem que habitar em mim, você é o amor de Cristo. O amor de Cristo não é fingido. O amor de Cristo me ama. Esses dias eu estava orando, eu não aguentei. Aleluia, chegou o momento da oração, um período de oração com Deus, que eu não aguentei. Eu disse para o meu esposo, parece que a minha carne estava saindo dos ossos. Eu senti saindo, eu comecei a chorar. Eu disse, Deus, como pode um Deus tão perfeito me amar? Queridos, abre a mente, ser imperfeito, cheio de imperfeição, cheio de manias. Um dia acorda bem, tem dia que acorda mal-humorado, cara feia, não quer falar com ninguém. Mas aí vem o amor de Cristo e fala, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Evódia Cíntia que esqueceu desse sentimento. Esqueceu do sentimento do amor de Cristo, do perdão de Cristo, da graça de Cristo. Eu não sei como elas foram para Jesus, mas geralmente todos que vão para Jesus têm um testemunho de vida, tem? Todos que aqui estão foi alguma coisa, passou por algum momento, mas Jesus foi lá e te resgatou. E agora que nós fomos resgatados por Deus, nós vamos esquecer do que Ele fez na nossa vida. Nós vamos esquecer que nós não tínhamos nem nome, e Ele nos deu um nome, deu ministério, deu chamada. Aleluia, Jéssica, colocou roupa nova, colocou sapato novo, deu casa, deu carro, deu saúde, deu vida. Aleluia. Lembra-te nessa noite
É uma palavra linda. Estudei ela, falei, Senhor, mas o Senhor falou, não, é como eu quero. Porque eu conheço o meu povo. Se esse sistema vir te abraçar, vem aqui, irmã. Estou terminando. Senta aqui, porque eu preciso falar um negócio de fulana. Talvez você pode até ouvir, mas dá aquela resposta santa. Se você dá aquela resposta santa, você vai se livrar da contaminação. Agora, se você senta na roda, o que você vai dar para Deus? Que culto que você dá para Deus quando senta na roda? Evode a Cinte que tenha o mesmo sentimento que primeiro habitou em Jesus Cristo. O sentimento primeiro habitou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esvaziou a si mesmo. Tomou a forma de servo. Já viu um servo pegando o pé do discípulo, cingindo de uma toalha, colocando os pés do discípulo e lavando? Jesus foi servo, mas foi-lhe dado um nome que está acima de todos os nomes. Que todo joelho nos céus e na terra, embaixo da terra, vão se prostrar diante dele. Ele se humilhou a um ponto. Foi obediente até a morte de cruz. Isso é um exemplo para nós. Seguir a Cristo é ser servo. 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 Esvazia de você. Que possamos esvaziar do nosso eu e ser servos de Deus. Nós estamos ficando envaidecidos, igreja, esquecendo que somos servos. Servos. Servos de Deus. Aleluia. O fiel companheiro está neste lugar. Fiel companheiro, Jesus Cristo está neste lugar. Fiel amigo, companheiro, Jesus Cristo está neste lugar. E está trazendo a memória, essa memória que já estava cauterizada, memória com bloqueio espiritual, sai em nome de Jesus. Esta pessoa é vaso na mão de Deus. Esta pessoa é instrumento na mão de Deus. Não pode ficar com esse sentimento. A pessoa bendita de Jesus está neste lugar. Está neste lugar. E Maline, oh glória. E se eu não tiver maturidade para ouvir quando alguém chegar, corre. Paulo teve maturidade para ouvir e trazer a solução. Quando vier até você, traga a solução. A solução é se unir. Quem é que lembra? Minha mãe diz que antigamente, na época dela, no tempo dela, 60 anos atrás, quando os filhos brigavam, o pai pegava o cabelo de um e da outra e amarrava. Aquilo era sinal de que elas eram irmãs e tinham que viver em união. Tem hora que tem que ter alguém com a visão mais ampla na igreja para arrumar o negócio. Deus está arrumando aqui hoje, viu? Deus está nos aprumando aqui nessa noite e dizendo para você, ó, tira tudo que não presta, tira. Se não consegue, ora 2 horas. Esse é o melhor momento. Quando você chega 2 horas de joelho, a sua carne começa a mortificar e você começa a ver o céu aberto. E quando você começa a ver o céu aberto, a ameaça desce.
Você tem resposta de oração. Você tem resposta. Você tem resposta. A igreja que ora tem resposta de Deus. Tem. Oh, glória. Deus está neste lugar. Oh, glória. Teve um dia que eu olhei para uma pessoa e ela conversando comigo, pastora. Quando eu fitei os olhos dentro dela, eu disse: Deus, eu não acredito. Mas o Senhor disse: filha, tu já passou o processo. Tu tem estrutura para suportar o que está dentro dela. E eu disse: Deus, não posso matar ela na unha. Ela está precisando de libertação. Você está entendendo? Às vezes você sabe que não é seu amigo, está fingindo. Ela é manchore, me caio. Mas você tem uma história, você tem uma trajetória. Você não pode se deixar se abalar pelo aquilo que você ouve, por aquilo que chega até os teus ouvidos. Seleciona o que é verdade, o que é mentira, o que é espírito de facção. Seleciona e você terá progresso. Foi até aqui que o Senhor me deu nesta noite. Louva a Deus por esta rica oportunidade. Agradeça a Deus que o Senhor, em sua bondade, possa abençoar os pastores dessa igreja. Tenha um carinho pelos servos do Senhor. São pessoas, o pastor e a sua esposa já me abençoaram. E a gente não pode esquecer daqueles que um dia nos abençoou. E eu louvo ao Senhor pelo cuidado de Deus. Eu não preciso aqui externar em que área que foi, mas eu tenho gratidão a Deus. Eu tenho gratidão quando eu venho a esta casa de oração. Eu tenho gratidão por saber que Deus está levantando um povo para adorar o Senhor. Ore pelos seus pastores, ore pelos obreiros, ore pelas irmãs, pelos jovens. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, da irmã Juliana, minha família, a família da serva do Senhor. Que Deus abençoe vocês, e quando vocês chegar na sua casa, que tenha providência, tenha alegria, tenha paz, tenha sorriso, tenha uma noite abençoada. E que esta palavra possa produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Entrego para o pastor nessa noite.